Depois do Dilúvio é uma obra que desafia a visão tradicional da história antiga da Europa, apresentando uma perspectiva criacionista que remonta aos tempos do dilúvio bíblico. O autor, Bill Cooper, propõe uma leitura alternativa da história, baseada em genealogias, crônicas e registros de diferentes povos europeus, como bretões, saxões, irlandeses e dinamarqueses, que ele argumenta serem mais antigos do que se pensa. O livro inicia com uma análise detalhada da Tabela das Nações, presente nos capítulos 10 e 11 do Gênesis, que o autor considera um documento histórico preciso e completo. Ele confronta a visão comum de que a Bíblia é um compêndio de mitos e fábulas, comprovando, através de registros extrabíblicos, a veracidade dos nomes, famílias e povos citados na tabela. Cooper argumenta que, se fossem genuínos os nomes dos indivíduos, famílias, povos e tribos constantes da Tabela das Nações, então aqueles mesmos nomes deveriam aparecer também nos registros de outras nações do Oriente Médio. Ele demonstra, com detalhes e exemplos, como essa afirmação se concretiza. Cooper, então, investiga as crônicas dos antigos bretões. Ele argumenta que essas crônicas são autênticas e datam de uma época anterior à chegada do cristianismo, contrariando a visão predominante de que são meras invenções de monges cristãos. Ele destaca um trecho específico de Nennius. Eu, Nennius, discípulo do santo Elvo Dug, assumi o encargo de escrever alguns extratos que a estupidez dos britânicos destruiu, pois os estudiosos da ilha da Bretanha não tiveram capacidade. Eu, portanto, ajuntei tudo o que encontrei. O autor demonstra, através de análises internas e externas, a plausibilidade da datação das crônicas e a autenticidade do material nelas contido. O livro também explora as genealogias reais anglo-saxônicas, desvendando a linhagem de Voden e sua conexão com o patriarca bíblico Jafé. Através de comparações entre diferentes listas de ancestrais de povos saxões, dinamarqueses e islandeses, Cooper demonstra a consistência do relato e a antiguidade do material. Um exemplo é o trecho que diz: Este Seaf era filho de Noé e nasceu na arca. O autor refuta a alegação de que essas genealogias foram inventadas ou forjadas, apresentando evidências que corroboram a tradição. A obra também apresenta descrições, extraídas de crônicas antigas, de criaturas que se assemelham a dinossauros, desmistificando a crença de que esses animais se extinguiram milhões de anos antes do surgimento do homem. O autor destaca o poema épico Beowulf, que descreve a luta de Beowulf contra monstros como Grendel e um dragão, que ele argumenta serem descrições de dinossauros. Os dinamarqueses tinham um Eutanviarde, literalmente um vigia gigante, um vigilante de monstros, para alertar sobre a aproximação de Grendel, mas frequentemente em vão, pois ele era tão silencioso em suas caçadas na escuridão da noite, que às vezes o próprio Eutanviarde era surpreendido e devorado. Depois do Dilúvio é uma leitura provocante e instigante, que desafia a visão dominante sobre a história antiga. Cooper, através de uma pesquisa rigorosa e abrangente, apresenta um argumento sólido e convincente em favor da cronologia bíblica e da coexistência de humanos com os dinossauros. O livro é um recurso valioso para aqueles que desejam explorar uma perspectiva alternativa da história e da ciência.